Bom dia! Tudo bom, amados? Feliz quarta-feira. Hoje é quarta-feira, dia 29 de junho de 2022. Essa linda quarta-feira que se preparou para todos nós. Que essa seja, em nome de Jesus, a melhor quarta-feira das nossas vidas até então. Uma quarta-feira com muita paz, muita alegria, muito amor. Muita notícia boa chegando, uma quarta-feira de vitória, uma quarta-feira que a gente peça para Deus tirar a venda dos nossos olhos, os tampões dos nossos ouvidos, para que a gente possa ver o que a gente não está vendo ainda, ouvir e enxergar e ter noção, clareza, através dos nossos olhos e ouvidos daquilo que Ele tem para nossa vida. Tá bom, amados? Em nome de Jesus. Assim já está feito. Bom dia, Celso, San, Rubi, Laís, Aninha, Mítia. Bom dia, amados. Amém, amém, amém. Bom dia você que tá aqui com a gente agora, você que vai assistir depois. Fiquem firmes em Jesus, amados. Agarrem Jesus e Jesus vai ajudar a gente a atravessar toda a situação. Ele acalma a tempestade, ele acalma o temporal, ele acalma o vento. Não importa o tamanho, Jesus estando com a gente, estando no nosso barco, a gente passa por tudo. Ele tem solução para todos os nossos problemas. Tá bom, meus amados. Bom dia, mamãe. Bom dia aí, Gonzales. Bom dia. Amados, eu vou convidar o Essam para que a gente possa começar aqui a nossa live para Jesus. Hoje é o dia do testemunho, número 53. Hoje é dia de lives para Jesus. É uma alegria. Final dessa live teremos 53 lindos testemunhos para honra e glória do Senhor. Um mais maravilhoso, um mais lindo que o outro. 53 pessoas corajosas. Por que corajosas, amados? Porque tem gente que Deus vem, faz na vida da pessoa e depois a pessoa não tem a coragem de dizer que foi Deus, não dá honra a quem merece honra, não dá o crédito a quem tem que ter crédito, a pessoa diz que foi ela mesma. Então, temos aqui, ao final dessa live, teremos 53 lindas testemunhas, pessoas corajosas, que falam, sim, do amor de Jesus, que falam do amor de Deus, das bênçãos e de tudo que Ele faz nas nossas vidas. Tá bom, amados? Vou convidar o Essam pra gente combinar. Bom dia, bom dia. Pra gente começar a live. Bom dia, Luiz, Ana, Leandro, Anderson. Bom dia, bom dia. JGA Distribuidora, Vânia. Oi, Sam, só falta virar a câmera, O- tá tudo. É só virar pra cá. É o outro lado da câmera? Acontece, menina, é comum, é muito comum. Deixa eu aqui inverter. Ah, já. Ei, bora, meu Jesus! Bom dia, Paulinha. Tudo bem com você? Bom dia, tudo bom, Sam? Tudo ótimo. Com Jesus tá Que sempre tudo bom, ótimo. que E bom. você, tudo bem? Tá bem? Tudo tranquilo. Bom dia a todos que estão aí assistindo a gente. É isso aí, amados. Vamos lá. Conta se o som tá bom, se a imagem tá boa, se tá tudo certo. Para mim tá ótimo. Estou ouvindo bem. Tá me ouvindo bem? Às vezes, quando você fala, parece que sai um chiado, mas pode ser só pra mim. Então, eu vou pedir, por favor, pro pessoal confirmar se o som tá bom, se meu som tá bom. Tudo bom, Cláudia, de Taquara, na Bahia. Pessoal, conta pra gente se o som tá bom, se meu som tá bom, se o do som tá bom. Oi, oi, pessoal. Bom dia. Conta aí pra gente, amados, que esse é o tempo precioso para a glória do Senhor. Bom dia, missionária Lud. Eu acredito que esteja tudo bem. Ó, tá Então ok. O tá. pessoal tá falando que tá tudo bem. Eu só queria te Que agradecer bom. mais uma vez. Obrigada por você ter Não, aceitado o convite. Por estar aqui disponível, disposto para que a gente leve a palavra do Senhor, para que a gente conte as maravilhas que Ele faz na nossa vida. E agradecer, claro, a minha amada Laís, que recomendou, indicou, né? Que é sua amiga, sua isso. irmã. E falou, você tem que Aham. ouvir a história dessa... Tá bom. Eu que agradeço a oportunidade, né, de a gente estar falando sobre Deus, sobre Jesus nas nossas vidas, né? Deixa eu aumentar aqui meu som. Então, Desculpa, eu tô só aumentando meu som aqui, que às vezes parece um pouquinho chiado quando você fala, mas algumas pessoas falam que tá tudo bem, outras tá chiando. Mas vamos lá, já até aumentei eu meu tô, som aqui. eu tô com fone de ouvido, não sei se desligando ele vai melhorar. Podemos tentar, podemos fazer um teste. E pode gerar eco da sua voz no microfone. Hum, Bom, vamos vamos lá. tentar, Tite. Vamos. Quer tirar? Quer que eu tire o fone?
vamos fazer o teste, se não for incômodo para você, né? Bom dia, Franciele. O áudio ficou melhor? Tá meu Ah, eu acho que tá. Ah, não, tá mais baixo. Tá mais baixa a voz. Bom, é assim mesmo, amados, é assim mesmo. Fica aqui com a gente. O testemunho do Essan é imperdível. Continua aqui com a gente, amados. E tira o fone, põe o fone. Bora, meu Jesus! Ó, Vamos lá. com fone ficou melhor. Então É pronto. isso aí, Então tá melhor vamos mesmo. com fone. Tá ótimo. Vamos com fone. Então, eu só Ok. queria te agradecer mais uma vez. Obrigada. E que você conte aqui pra gente, por favor, de onde você é, onde você nasceu, Certo. qual que é a sua base, se você acreditava em Jesus, se você já tinha uma vida com Jesus, e o que que aconteceu que fez com que você se aproximasse ainda mais do nosso Deus maravilhoso. Tá bom. Ok. Bom dia a todos. Meu nome é Essan Elali, eu sou de origem árabe, eu sou palestino. Eu nasci em Belém, tive essa grata satisfação de nascer em Belém, na cidade que Jesus nasceu. Nasci no dia 26 de dezembro, não foi no dia 25, porque, segundo minha mãe, ela não queria incomodar o corpo médico com o parto, então Natal. no dia de Natal, né? Então ela deixou para o dia 26. É. E nasci em 1960, tenho 61 anos, vim para o Brasil em 64. Eu tinha quase 4 anos de idade e morei em Recife, inicialmente. A família, né? Meu pai e minha mãe, somos 4 irmãos, eu sou o mais novo dos 4. E moramos em Recife durante 12 anos. A família, seguia, né, a igreja católica ortodoxa, lá na Palestina, a família. E quando chegamos no Brasil e morando em Recife não tinha igreja ortodoxa, então começamos a frequentar a católica apostólica romana. Uhum. E assim foi durante muitos anos. E em 76, ou seja, 12 anos depois, nós viemos morar em Natal, e onde todos nós moramos até hoje, né? Hoje, digo, todos nós, os 4 irmãos, né? E as respectivas esposas e filhos. Meus pais já faleceram. Meu pai em 2007, minha mãe em 2011. Que Deus os tenha. E aqui a gente começou a frequentar a igreja, né, católica apostólica romana, sempre nessa igreja por muitos anos, onde eu até me casei e batizei meus filhos, tenho 3 filhos. E em 95, mais ou menos, eu fui convidado por um amigo para participar de um jantar da ADONEP. A ADONEP é a Associação de Homens de Negócio do Evangelho Pleno. Na verdade, não é uma igreja, mas é uma associação que faz reuniões, e nessas reuniões eles louvam a Deus, contam testemunhos, falam da palavra de Deus, né? Fazem orações de cura e outras coisas mais. Comunidade, né? Então, com isso, né, eu comecei a frequentar, comecei a gostar. É uma linha evangélica, tá? Do trabalho, né, digamos assim, do ritual, né, das reuniões, e me senti muito bem e fiquei participando dessas reuniões por muitos anos, eu acho que uns 15 anos ou mais, e fiz muitas amizades que hoje as guardo até hoje, né? E já eu já posso até começar a contar algum, digamos assim, Conta. testemunho em relação à saúde, Conta. que na época eu tive um problema grave de saúde em relação aos rins, né? Um certo dia eu acordei, ia levar meu filho para a escolinha de futebol no sábado de manhã, e ao chegar na porta do banheiro eu simplesmente despenquei de dor, né? Nossa. E aí, na época, fui carregado para o hospital e foi conseguido constatar que era uma pedra, né, no rim, ou seja, um cálculo renal. E depois de muitos exames, foi feito um tratamento, né? Fiz a litotripsia, o pessoal chama de
levar os tiros, né? Que são 3.000 tiros, que na verdade é um aparelho que emite som encostado no corpo, que acaba gerando ondas, né? Que quebram a pedra, né? O cálculo renal. Fiz a primeira vez, não conseguiu quebrar. Perfeito. E aí tinha uma viagem para o exterior, na época, foi, se eu não me engano, para a China, para a Ásia. E lá, até eu me lembro que eu medi a pressão, e a pressão estava altíssima. Eu digo, deve ser esses aparelhos Xing Ling, né? Eu achando que era o aparelho que tinha um defeito. E quando eu voltei para o Brasil, realmente a minha pressão estava altíssima. E aí foi feita nova litotripsia, para poder quebrar a pedra. Não quebrou totalmente. Os pedaços menores eu conseguia expelir pela urina. E o pedaço maior não conseguia expelir. Teve que ser retirado via endoscópica pelo canal do pênis. E aí, então a gente viu. Na época, a minha esposa disse: vamos para São Paulo, vamos para o Sírio-Libanês, vamos para o melhor médico para a gente ver essa sua situação. Então, eu peguei um relatório do que tinha acontecido aqui em Natal e fomos para São Paulo, para o Dr. Sami Arap, que na época era o melhor urologista, né, do Brasil, nem sei se ainda é vivo, né, que isso foi em 95. E depois de muitos exames, ele viu que eu tinha o rim direito atrofiado, isso era de nascença, né? E aí ele passou 3 medicações para eu tomar. E aí eu falei, como eu sempre cuidei muito da minha saúde, eu sempre fui atleta, sempre, né, zelava pela minha saúde. Se eu pudesse evitar remédio, eu evitaria, porque eu acho que todo remédio faz bem a alguma coisa e faz mal a outra. Né? Tem sempre, a maioria tem efeitos colaterais, né? E aí eu falei para o médico: doutor, qual o período, quanto tempo eu vou tomar, quando eu posso parar de tomar? Ele fez para o resto da vida. Então, eu que não gostava de tomar remédio, ter que tomar remédio para o resto da vida, aquilo ali já me deixou meio assim. Mas, tudo bem, segui a vida, vim embora para Natal e vinha tomando remédio. E eu participava da Adonep nesse período, e na época eu tinha falado, né, desse meu problema, e o pessoal: Sam, vamos orar. E aí a gente orava, né, para pedir a minha cura, né, desse problema do cálculo renal, para que eu não tivesse que tomar remédio para o resto da vida. E aí a gente orava, só que chegou no momento, eu disse: não adianta eu ficar orando sem saber se eu estou curado ou não. E aí eu comecei até a mudar o sentido da oração, porque a comunicação com Deus, você tem que saber o que você está falando, o que você quer. E eu queria exatamente saber, queria primeiramente estar curado e saber quando eu estaria curado. E aí eu comecei a orar pedindo a Deus que me comunicasse, né, quando que eu estava curado, para eu parar de tomar remédio. E de repente eu sempre passava em frente a uma farmácia que eu costumava comprar o remédio, né, e um dos remédios, um dos 3, tinha acabado. E aí quando eu estava me aproximando da farmácia, passando de carro, aí uma voz muito forte me dizia: não pare na farmácia, não compre o remédio, siga em frente, você não precisa. Bom, a gente fica, né, pensando assim, que é isso, que loucura é essa, né? E aí eu pensei assim, racionalmente, pô, estou tomando 3, se eu deixar de tomar um, os 2 vão segurar a onda, né? E aí eu segui em frente e realmente eu não comprei esse remédio que tinha acabado. Só que alguns dias depois, um segundo remédio acabou. E aí, novamente, eu digo: vou passar na farmácia, e novamente aquela voz me dizia: não compre o remédio. Forte. Siga em frente. E aí, novamente, eu digo: puxa vida, vou parar de tomar 2, vou ficar com 1/3 da medicação, né? E aí assim foi. Depois de uns dias, o 3º remédio também acabou, naturalmente. E novamente, aquela mesma coisa me dizia: não compre o remédio. Eu digo: cara, agora já é loucura, né? Porque deixar de tomar 1, tudo bem, 2, tudo bem, 3, já era. Mas assim foi. E alguns dias depois, a minha esposa na época precisou ir ao hospital e eu fui a levar.
E aproveitei e medi minha pressão no hospital. E a pressão estava perfeita. Isso já, Aleluia, Senhor. já 15 dias sem tomar nenhum dos remédios. Olha, E a pressão estava perfeita, glória a Deus. 13/8. Mesmo assim, eu digo, não, eu vou para meu cardiologista, né, para ver a situação. E aí fui a ele, expliquei toda a história. Eu digo, isso, doutor, o que é que o senhor disse? Não, não tenho o que explicar, é Deus. Entendeu? Glória a Ele, Deus. ele, ele, Ele mesmo falou. ele reconheceu, né? Quer dizer, Não às tem vezes como, nem, né? nem, 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 nem todo médico, né, é muito adepto, né? É, Mas mas foi mas assim, não tem então, jeito, né, Sam? Quando é uma coisa assim é, que. Deus, quando faz, é assim, ele não resta dúvidas, né? Ele faz de uma maneira que isso, não resta dúvida que foi ele que fez. Então todo se dobra a majestade exatamente, dele. Ele fala, não, realmente, isso aqui eu nunca vi. Eu nunca vi. Como é que foi possível isso? é Não, pelos olhos verdade, naturais, isso aqui não seria possível. Mas com é Deus a gente verdade, sabe que é possível. Então todo se dobra a majestade dele, né? Você vê, é você verdade. que não gostava de tomar remédio, de repente você tinha que tomar 3 remédios, o médico falou que era pro resto da vida. E você Isso, obedeceu, que é uma chave importante nessa nossa caminhada com sim, Deus. sim, Obedecer a voz dele, por mais loucura que pareça aos nossos olhos naturais. A gente tem que é, confiar. Foi o que você fez. Você confiou, não tomou exatamente, remédio, não precisou mais do remédio, que era pro resto da vida, de repente não precisou mais de remédio. E a sua pressão que estava isso. altíssima, de repente a pressão estava perfeita. A ponto das pessoas olharem e falarem assim, não, isso aqui só pode ter sido Deus. Ai, eu vibro que nosso Deus é maravilhoso. Deus de Amém. milagres. Amém. Bom, aí tudo bem. Isso aí eu acho que é uma situação, lógico que para mim era interessante não tomar remédio e tal. Mas aí eu tenho já uma história bem mais forte, que foi no ano passado. No Uhum. ano passado eu contraí Covid, passei 33 dias internado no hospital, dos quais passei 14 dias entubado. Tá? Na época ainda não era o período, pela idade, né, não era o período de eu tomar a Pena. vacina, então eu estava sem vacina no período que eu contraí a Covid e fiquei lá internado por 33 dias, 14 dias entubado. O que foi curioso nesse período, eu fiquei muito mal, cheguei o médico chegou para a família no 12º dia que eu estava entubado e disse, olha, ele não está reagindo, o pulmão dele não está reagindo e é, vamos dar 24 horas, se em 24 horas se ele não melhorar, vamos levá-lo para Recife, onde lá ele vai ser colocado no ECMO. ECMO é aquele pulmão artificial, né, que ajuda na respiração quando a pessoa não consegue mais respirar. Bom, na época que eu contraí Covid, a estatística de sobrevivência de quem era entubado era de 10 a 13%. Então, eu vi muitos amigos, né, perdi muitos amigos nesse mesmo período que contraíram Covid e foram entubados e não chegaram a sobreviver com a doença. E quem ia para o ECMO era mais 10%. Então, era 10% de 10%. Ou seja, se eu fosse para o ECMO, a minha chance de sobrevivência era de 1%. E, como eu falei, isso foi no 12º dia. O médico deu 24 horas. E em 24 horas, meu pulmão reagiu. Ei, glória a Deus! E no, e Que no, décimo, maravilhoso. e no 14º dia, eu fui destubado. Então, Glória a Deus. estou aqui, graças a Deus, contando, Benção. contando a É, história. Estou vivo, fantástico. saudável, Ai, praticamente glória ao sem, Senhor. sem sequelas. Tá? Amém, E amém, amém. estou bem. Agora, uma coisa que é muito curiosa, que se tiver alguém aí que entenda de sonhos, né, que nos ajude. Isso Olha, aí. muito louco os sonhos que eu tive. Porque normalmente, por exemplo, essa noite, se eu sonhei, eu acordo, não lembro, né? Então a gente Não sabe o vida que 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 segue. sonhou? Não lembro. Mas, mas no período que eu estava entubado, durante os 14 dias que eu estava entubado, eu tive diversos sonhos. E não eram sonhos rápidos, eram sonhos, uma história longa, uma história que eu gravei os sonhos assim na memória, entendeu? Eu consegui lembrar de tudo. Eu estando entubado, eu estando, como é que se diz? Sedado.
Então eu não estava, entendeu? Eu estava 14 dias sedado. Tá? E eu gostaria de contar alguns sonhos para você Conta. entender assim como a coisa assim foi muito, não sei nem se pode, meio maluca, né? Assim os sonhos, né? E Mas é quem assim, né? Você entender, sabe que Deus ele faz assim, né? Coisas que, é, para nossos olhos naturais, fala que loucura, né? é. Que coisa maluca. Pode, é ali mesmo que ele tá. Ali mesmo que ele tá agindo. Então vamos Maravilhoso. lá. Os sonhos são assim bem esquisitos, né? Os que eu me lembro assim já de início, né? Foi eu estava no Rio de Janeiro, dentro de um iate assim enorme, né? Um magnífico iate, onde eu tinha a aparência assim fantástica de modelo, né? Assim, fisicamente e tudo e tal, e estava sendo exibido para o Brasil todo, para o mundo todo, como se fosse ser lançado como um modelo internacional. Olha. Né? E eu sem entender aquilo, né? Era para um lado, para o outro, no iate e tal, né? E aí quando foi mais tarde, à noite, né, tinha um jantar de um magnata libanês, né, Olha só. que estava sendo oferecido, né, eu era um dos convidados principais, e eu fui para esse jantar. Aí agora eu vou abrir um parênteses que é muito interessante. Nos sonhos, na maioria deles, eu tinha a mesma condição física que eu tinha na UTI. Ou seja, eu não conseguia caminhar, porque as minhas pernas estavam fracas. Eu não conseguia pegar as coisas, porque eu estava com os braços presos, porque realmente na UTI eu estava com os braços presos para não arrancar o tubo, né? YouTube. Que eu estava, né? E ao mesmo tempo, se eu estava entubado, eu não conseguia falar. Então, nos sonhos, eu não andava, eu não pegava as coisas e eu não conseguia falar. Em algumas ocasiões eu até falava e tal. E aí o que aconteceu nesse jantar, nessa noite, né, desse magnata? Ele tinha, acho que 4 filhos, 2 rapazes e 2 moças. Uma das moças era casada e a intenção do jantar era exatamente oferecer a outra filha para casar comigo. Que loucura. E aí eu, né, fiquei assim surpreso, né, com aquela proposta. E eu me lembro até, eu ainda no chão, né, que eu rastejava, né, porque eu não podia levantar e sair andando, eu rastejava até a mesa, eu cheguei próximo à mesa e eu vi essa proposta e pedi um tempo para pensar e em poucos minutos eu dei a resposta recusando a proposta. Eu não aceitei, né, essa proposta, porque ele oferecia, ele trabalhava com pedras preciosas, ele disse, eu tenho o maior diamante do mundo, e o maior diamante vai ser das minhas filhas, e metade dele vai ser de vocês. Você vai ter casas, carros, motos, tudo o que você quiser e tal. Tá? Mas nada disso, digamos assim, me encantou, né? E eu recusei. Eu senti assim uma decepção na família que estava, né, na mesa, e ele muito austero e tal, disse, não tem problema, nós entendemos sua decisão e tal. E seguiu o jantar e terminou. Aí depois eu lembro que eu estava no sótão desse apartamento. Um detalhe que é muito interessante, esse apartamento ficava numa esquina no Rio de Janeiro e não era num edifício, um prédio de apartamentos, mas era uma pedra só, enorme, bem comprida, e o apartamento dele ficava em cima e tinha um elevador por dentro da pedra que levava até lá. E aí, depois do jantar e tudo, eu estava na sequência, em cima, no sótão desse prédio, no alto, tinha assim como se fosse uma concha que cabe um corpo, né, inteiro, e eu estava lá, sem roupa, nessa concha, no alto desse prédio, Que e tinha loucura. uma mulher que tinha em mãos uma pedra, em formato de um diamante, como se fosse um cristal enorme, muito grande, bem pontiagudo, onde ela iria enfiar na minha barriga. E eu estava lá, deitado, sem roupa e sem ação, porque eu não podia mover as pernas, não podia mover os braços, não podia falar. Nessa situação onde você fisicamente nada podia fazer, e aí o que é que me veio? Só tinha uma saída: Deus.
E aí eu pedi a Deus, Deus, não permita que tirem minha vida. Esse foi meu pedido com muita fé. Deus, não permita que tirem minha vida. Não tinha outra solução senão Deus. E essa mulher levantou os braços com a pedra na mão e enfiou na minha barriga. Eu imaginava que ia jorrar sangue. E de repente, jorra uma luz azul intensa saindo da minha barriga. Uma coisa assim, muito forte, muito bonita até. Entendeu? Aquela cena, aquela pedra enfiada em mim, aquela luz azul intensa saindo da minha barriga. E a mulher que fez aquilo lá ficou louca. Ela ficou louca. Eu disse, o que é isso? O que é isso? Eu já trabalho, faço esse tipo de trabalho há mais de 30 anos, eu nunca vi isso na minha vida. Porque aqui Ela é filha de... jogou a pedra de lado, chamou a assistente e fez, me dê minha bolsa. Aí a assistente deu a bolsa dela, ela abriu a bolsa e tirou um maço de dinheiro e devolveu para a dona da casa, disse, está aqui. Eu não consegui fazer o trabalho. E foi embora. Então, ela estava sendo paga para tirar minha vida e Deus não permitiu que assim fosse. Aleluia, Senhor. Eu imagino muito que... muitas coisas nesse tempo da UTI, né? Então, eu imagino assim que talvez esses momentos dos sonhos, não sei, eu não entendo, coincida com momentos que eu estava passando na UTI, talvez passando perigo de vida, sim, né? Perto até de perder a vida, e Deus novamente chegava e me salvava. É coisa E que aí, alguém, de repente, até, desculpa te interromper, só de repente até mostrando que alguém pode ter tentado fazer alguma coisa, mas você, protegido como filho de Deus que nós somos, né? Sim. Protegido, falou, não, aqui ninguém toca. Você clamou a ele na hora certa, falou, não permita Isso. que ninguém... E ele imediatamente protegeu. E outra coisa que você estava falando me chamou a atenção também, né? Quando você estava lá no seu sonho, que o magnata ofereceu, né? Toma isso, eu te dou isso, eu te dou aquilo. Me lembra muito a passagem, né? Quando Jesus foi para o deserto, que ele foi tentado pelo diabo, também foi a mesma coisa, né? Satanás também falou, ó, tem isso, tem aquilo para você. Ele recusou, né? De acordo com a palavra, falando está escrito, recusou tudo, claro, né? Porque é o único perfeito que passou por aqui. Mas me lembrou muito você contando isso também, que parecia tudo maravilhoso, né? Ele vem, e é assim que Satanás faz, né? Vem com um banquete, com uma coisa para seduzir, que parece uma coisa assim, nossa, né? Ótima, né? Mas é um grande perigo ali, né? E você também resistiu, você falou, não, eu não quero isso, eu não vou seguir em frente, eu vou embora daqui. Me lembrou muito essa passagem de Jesus no deserto, essa parte do seu sonho, né? Aí só queria fazer esse parênteses. E aí um outro sonho, na sequência... Aí acabou, né? Você falando, aí ela devolveu o dinheiro... Não, sim. Aí, ainda no sótão, né, desse apartamento, né? Aí me levavam me prendiam, queriam... Tinha uma enfermeira que ia aplicar uma injeção em mim. Provavelmente seria uma injeção, talvez uma injeção letal. E aí eu percebendo aquilo, eu consegui, no chão tinha assim muitas coisas, muita água e coisas molhadas, e de repente no chão tinha uma boia, aquelas boias que você coloca no braço das crianças, né, para não afogar. Sim. E tinha uma boia no chão que eu conseguia pegar, e essa boia não tinha ar dentro, tinha líquido, tinha água. E eu estava enrolado num lençol, esses lençóis de hospital, né, no meu corpo. E eu sabia que a enfermeira ia aplicar a injeção na minha barriga. Eu conseguia colocar, sem ela ver, colocar essa boia por baixo dos lençóis, na altura da minha barriga. E a enfermeira, eu acho que não percebeu que era uma boia, e foi e aplicou a injeção pensando que estava aplicando em mim. E aí eu até me fiz que estava assim desfalecido para distrair a enfermeira. E ela se distraía e eu conseguia novamente escapar. Tá? Maravilhoso, né? Mostra tudo. E aí eu fui, de repente eu estava com o filho do magnata, que tinha uma arma prateada grande, e eu conseguia tomar essa arma da mão dele, e com a arma na mão eu tinha como sair daquele prédio, né, daquele lugar. E aí com a arma na mão eu disse, olha, eu quero que vocês me coloquem no elevador e me coloquem lá embaixo, num carro, e me tirem daqui. E como eu estava com a arma na mão, eu conseguia isso. Aí eles me colocaram no elevador. Que loucura. E eu descia. Só que no elevador,
Como eu não conseguia ficar em pé, por conta da fraqueza das pernas, eu era colocado dentro como se fosse uma bolha gigante, como se fosse, sabe, um hot dog, uma salsicha dentro de um pão. Então eu Pão. estava ali envolto, né, numa boia gigante, para que eu pudesse ficar em pé. Aí quando eu chegava no térreo, aí eles diziam, pronto, chegamos. Saia do elevador, desça. E eu dizia, eu não consigo, minha perna, eu não consigo andar. Me ajudem, me coloquem no carro e me levem. E ainda isso com a arma na mão, né, para poder ter esse poder de mando. E aí Isso assim foi. nossa. E aí eu consegui sair do prédio. Quando é mais adiante, outro sonho. De repente eu estava trabalhando na empresa dele, desse magnata, uma outra empresa que ele trabalhava com brilhantes, né, e joias e pedras preciosas, e ele também tinha uma indústria, uma construtora de obras pesadas, tipo estradas, viadutos, pontes e tal. E de repente eu trabalhava na empresa, e aí era o final do expediente, e era uma ponte enorme que aí vinha como se fosse um teleférico trazendo os funcionários no final do expediente, até uma coluna, a gente descia no pé da coluna, e os funcionários eram dentro de um galpão que a gente descia. E aí os funcionários iam caminhando para o portão que estava aberto, para de lá eles pegarem na estrada, pegar o transporte e irem para casa. Só que na minha condição eu não conseguia andar, mas eu conseguia, tipo, me arrastando, né, até o portão. Só que eu levava mais tempo, então o portão fechava. De repente eu ainda estava preso lá dentro do galpão. Mas mesmo assim eu ia me dirigindo à luz da portaria, né, eu estava naquele sentido. E aí eu ia seguindo. Quando eu cheguei perto do portão, eu vi um baú enorme, né, assim, no chão. E eu fiquei curioso, né? Digo, eu vou abrir, ver o que é que tem nesse baú. E quando eu abri o baú, ele estava repleto de pedras preciosas, brilhantes, muita coisa assim, sabe? Nossa. Eu achei aquele bonito e tudo e tal, mas, bom, aquilo não é meu. Fechei, não tirei nada e segui no sentido da portaria. Foi quando eu acho que disparou algum sensor, e aí o alarme tocou, e aí o porteiro me viu, aí veio, né, na minha direção, o que é que você está fazendo aqui? Disse, não, eu estava trabalhando aqui, só que eu tenho dificuldade de locomoção, e aí eu vim devagar e o portão fechou e eu estou agora aqui querendo sair para ir embora. Nisso eu acho que a equipe do Magnata deve ter alarmes, né? Quando o portão disparou, daqui a pouco o portão começa a se abrir e entram 3 carros, né, pelo portão, e os 3 carros ficam assim, de frente para mim, com os faróis acesos, que já era noite. Eu não conseguia ver e identificar as pessoas, porque os faróis me encaminhavam, né, e as luzes em cima de mim. E aí eu fiquei lá, daqui a pouco eu escutei a voz do magnata. Aí eu comecei a reconhecer pela voz. Uhum. Eles, vamos preparar para o fuzilamento. E os capangas dele começaram a preparar Preparar. as armas. Eu digo, pronto. Então, novamente, eu me senti numa situação onde eu não tinha o que Saída. fazer. Eu não podia correr, não podia fazer nada. Não? E aí, novamente, Deus, não É, permita é que tirem isso. minha vida. É isso. Me ajude. É. Faça alguma coisa. E aí eu escuto a voz da filha dizer assim para o pai: Pai, não tire a vida dele. Ele é um homem bom. Ele não fez mal a ninguém. Ele não tirou nada de ninguém. Então a filha, Deus interviu, né? E a filha fez o pedido ao pai e o pai disse: desarme-se, né? Ou seja, deixe ele ir. E aí e assim foi mais uma vez, né? Que eu estive na beira da morte E e protegido Deus, do né? Senhor. Foi. É. Agora você Então vê nessa, só desculpa te interromper, você vê que os dois sonhos que você teve quando você estava lá nessa situação, entubado, né, inconsciente, sedado, né, você vê que eles têm ligação, né? Um tem ligação com a outra, né? Fala da pedra, né? A gente sabe que na Bíblia a pedra é Jesus, né? Fala das uhum, pedras preciosas, né? Fala dessa coisa de te oferecerem, né? Te oferecerem coisas maravilhosas, coisas fantásticas, e diamantes e joias preciosas, como Jesus também, né? No deserto também sim, aconteceu isso, né? Também Satanás ofereceu um monte de coisa para ele, Jesus, claro, não cedeu.
combatendo com a palavra. E sempre, né, o que eu vejo, assim, claramente, é esse cuidado de Deus com você, né? Isso que ele estava te mostrando, né, durante esse período que você ficou sedado. Olha, eu tô sempre aqui para você. Clame a mim, não vou permitir que nada aconteça, que nada te toque, né? E que foi Sim, que aconteceu, né? Você vê, os médicos falaram, olha, em 24 horas, se nada acontecer, e aí a esperança foi sendo perdida. Mas em 24 horas, você foi completamente curado, é verdade. restaurado e desentubado, né? É verdade. Deus é Então, maravilhoso. então é isso. Foram vários sonhos, porque são muitos, e Fantástico. não daria tempo de contar tudo. Mas desses assim que eu me lembro mais, né? E aí eu contei aí. Então hoje, graças Glória a a Deus. Deus, estou aqui, Amém. praticamente sem sequelas, né? Porque, por exemplo, hoje eu estou fazendo fisioterapia, porque eu Uhum. tive que fazer a cirurgia no ombro esquerdo. Mas não da Covid diretamente, mas sim pela posição que eu ficava durante o tempo que eu estava sedado, né, que eu estava entubado. Então eu tinha que ficar pronado, porque na posição pronada o pulmão respira melhor. Então é menos peso sobre o pulmão. Então eu ficava, né, assim, de barriga para baixo, com o braço acima da cabeça, assim. Então nisso eu tenho tipo uma cicatriz aqui, outra Na aqui. posição. E o braço, por ficar assim 18 horas por dia, acabou que magoou o tendão, né? Entendi. Tecnicamente falando, é o manguito rotador. E aí eu fui ao médico e fiz a ressonância magnética e tudo, e ele viu que tinha rompido. E aí eu precisei fazer a cirurgia, fiz a cirurgia, coloquei aqui 2 parafusos, então já estou bem, estou fazendo fisioterapia, estou terminando, e tá aí. Estou Que aqui bom, contando glória a a história, Deus. graças a Deus. Não, mas é É isso aí. fantástico ver o mover de Deus na nossa vida. É sensacional. E escutar os testemunhos tão edificantes é uma bênção. E só deixa eu te perguntar uma curiosidade, né? Quando você foi desentubada, né? Quando você estava Uhum. sedada, deixou de estar sedada, que você voltou aí, né? Recobrou consciência, assim. O que você sentiu? O que você falou para Deus? O que aconteceu naquele momento? Você fala, nossa, escapei, né? Obrigada, obrigada. Não, O que você sentiu, Senhor? é agradecer, né? Porque eu nasci de novo, né? E É eu isso. tenho uma coisa, eu gosto de brincar em relação à idade, né? As pessoas falam sobre idade e tal. Eu digo, eu tenho um pedido a Deus, viver 120 anos. Lógico, com saúde e tudo. É isso. Aí todo mundo, não, mas não sei o que. Mas é isso. Hoje em dia, com o avanço da tecnologia, né, e da Sim. medicina, não está difícil não, né, você viver, né, próximo dos 100 anos. E foi engraçado porque isso aconteceu exatamente há um ano atrás e eu tinha 60 anos. Digo, olha, tá vendo? A primeira metade, Já né, foi. já aconteceu. Agora Deus já está me dando os próximos 60 anos. É isso, glória a Deus. Então é isso. Eu Maravilha, sou essa muito grato a sensação, né? Deus É e isso. cada vez mais, né, a gente confia, né, e crê em Deus, porque Ele é a única saída mesmo. Tem A coisa que única. a gente, como humano, pode fazer, mas tem coisas que só contando com Ele para que a gente possa realmente conseguir vencer. Com certeza, Sam. Você sabe que você falou tudo, né? Porque a gente tem a nossa parte, ele não colocou aqui um monte de robô, né? Ele quer Sim, que a gente busque ele porque a gente quer buscar, ele quer que a gente passe a depender dele porque a gente quer isso, a gente reconhece, né, que nós não somos capazes sozinhos, que a gente precisa dele. E quanto mais a gente se entrega, quanto mais a gente confia, é que eu sempre falo aqui, acreditar é diferente de confiar, né? Você fala assim, acredita isso. em Deus? Acredita em Deus, mas por que você está vivendo diferente da palavra? Por que você está fazendo aquilo que não é para fazer? Porque confiar é completamente diferente. Confiar É, nessas loucuras, nesse processo, que ele usa as coisas loucas do mundo para confundir as sábias, né? Então você olha ao redor e fala, nossa, não estou entendendo nada. E às vezes a pessoa quer levar na força do braço, quer levar na força do entendimento, como é justamente o contrário que Deus quer que faça. Porque confiar no Senhor, olhar ao redor é uma loucura, mas você fala, eu confio no Senhor, porque os meus olhos naturais não conseguem enxergar. Mas os seus eu é verdade. confio e sei que é o melhor para mim. Então eu descanso, porque às vezes é muito difícil, né? Ficar quieto, ficar sossegado, confiar no Senhor, entregar a Ele e confiar. Que a nossa Sim, tendência, a gente sempre quer levar na força do braço, da força do entendimento. Só que Deus está falando assim: para, porque essa batalha é minha.
Que foi exatamente o que aconteceu com você, né? Só parou ali e enquanto Verdade. isso ele estava revelando, né? Tava mostrando os sonhos, né? Mostrando, você clamou, eu te protegi, você é meu filho. E ele é maravilhoso, porque ele mostra, ele fala com a gente o tempo todo, né? E através de sonhos, inclusive, ele fala muito com a gente, né? É Na Bíblia nós verdade. temos vários relatos. Inclusive, né, os próprios médicos, no 12º dia que eu estava entubado, eles reconheceram, disse, olha, até onde a medicina deu para fazer, até onde a gente pôde fazer, Foi fizemos. feito. E aí agora vamos dar 24 horas. E aí foi quando Deus entrou e agiu. Aleluia, meu Jesus. Eu sou muito, muito grato, Glória a porque Deus. realmente eu perdi amigos, né, desse mesmo período, pessoas que estavam Que no triste. pronto-socorro comigo, na UTI junto comigo, pessoas amigas, conhecidas, e depois eu vim, né, a tomar conhecimento, né, que eles faleceram. Então eu vi que realmente eu tive um livramento grande, porque foi difícil. E eu acho que tudo tem a ver, até um histórico de vida, né? Porque Deus vai colocando para fazer coisas durante a vida que vai repercutir lá na frente. Então, por exemplo, Exato. eu sempre fui atraído pela prática de esportes, então sempre praticava esportes, eu corria, eu praticava handebol, atletismo e tal. E isso me ajudou muito, porque tudo isso vai dando condicionamento, né, É, físico, saúde, para que você enfrente, né, uma adversidade como essa, né, um vírus que vem e ataca o mundo todo, né, então você conseguiu vencer porque você estava condicionado, você estava em condições de receber, né, esse ataque. Seu organismo foi preparado para forte. receber, né? Então, é consequência, né? Porque a gente pensa na prática do esporte pelo prazer do esporte, mas não, ele está lhe fazendo um benefício físico muito grande. E daí eu consegui vencer. E enquanto que alguns colegas que eu perdi, eu sei que eles viviam bebendo, fumando, às vezes até se drogando, e isso certamente não tinham, né, o condicionamento físico como o meu, né? Então eu sou muito grato a Deus pela escolha, pelo caminho que eu fiz, né, na juventude, né, Sim. para a prática de esportes, né, sempre saudável. Se eu tiver Forte, né? em minha frente um refrigerante e um suco, eu tomo um suco. A tentação é o refrigerante, né? Mas você vai e toma o suco, porque você tem a consciência que é o suco que vai lhe fazer bem e o É, refrigerante não vai. Né? Não é que eu isso. não tome refrigerante, lógico que uma coisa ou outra, né? Uma pizza não pode ser sem refrigerante, por exemplo. Mas é Mas aquilo é que você faz frequentemente, né? Não é uma vez ou outra, isso, mas é o que isso. você faz frequentemente e aí Então, começa. A gente você tem que tem cuidar do sempre tempo. que se policiar, né? Nunca fumei, entendeu? Então, tudo isso vem somando, né, na nossa vida, para que no momento que realmente a gente precise, tá aí. Tá tudo pronto. Glória a Deus. Eu sou, nossa, que alegria, que benção. É sempre tão maravilhoso escutar os testemunhos Ah, fantásticos das pessoas que vêm, que reconhecem que têm coragem, né? Porque não são todas as pessoas que têm coragem de vir aqui verdade. e contar, né, as maravilhas do Senhor. Então, eu agradeço pela sua coragem, pela sua ousadia. E, nossa, muito obrigada, viu? Que Deus continue te abençoando poderosamente. Parabéns aí pelo seu trabalho, parabéns por ficar aí firme em Jesus, firme em Deus, reconhecer tudo que ele fez por você e que ele continue te abençoando grandemente. Que eu sempre falo, né? Que cada respirar nosso seja para honra e glória do Senhor, porque nós sabemos tudo que ele nos livra e também a gente dá graças a Deus por tudo que a gente não sabe, né? E É Jesus verdade. salva, ele salva inclusive nós mesmos, ele salva a gente de nós mesmos todos os dias, né? Ele é sensacional, É. que a gente fique firme em Jesus a todo momento. Obrigada mais uma vez, Sam. Não há que agradecer, eu que agradeço a oportunidade, né, de a gente poder falar de Jesus, falar de Deus, né, e o que Ele faz nas nossas vidas. É isso, amém. Muito obrigada. Que você tenha um dia maravilhoso, abençoada e firme em Jesus, cada vez mais. E amados, obrigada por todos vocês que puderam ter a alegria aqui de acompanhar o testemunho do Essan, as maravilhas que nosso Deus maravilhoso faz. Você que vai assistir depois e que a gente fique firme em Jesus. Nosso movimento aqui é de amor incondicional e incorruptível por Jesus. Um beijo, amados. Obrigada, Amém. Essan. E amanhã, quinta-feira, às 7 Obrigado. horas da manhã, estamos aqui com Jesus nosso
de cada dia. Um beijo, gente. Obrigada, só mais uma vez. Deus te abençoe. Tchau. Tchau, Obrigado. obrigada.